Olá! Hoje o Arte e Letra fala sobre a história de um arquiteto, uma mãe senil, um adolescente com uma doença degenerativa e uma moça fascinada por arqueologia. Um enredo e tanto, de que vamos falar daqui a pouco. No programa de hoje, eu converso com o escritor e artista plástico Alberto Martins, autor de Lívia e o Cemitério Africano. Alberto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por sua presença. Obrigado. Alberto, esse livro, A Lívia e o Cemitério Africano, de uma certa forma dá continuidade a um outro romance seu, que é A História dos Ossos, lançado em 2005. Conta um pouquinho para nós qual é a história da História dos Ossos, não é? E por que você decidiu dar continuidade a esse tipo de tema? Então, a História dos Ossos, ele teve um tempo de gestação muito longo e saiu em 2005, né? E lidava um pouco com essa história de dois irmãos, um deles que tem uma loucura por literatura e você não sabe bem o que acontece, ele morre no incêndio, você não sabe se o incêndio aconteceu por acaso, ou se aquilo é um suicídio, alguma coisa assim. E há um outro narrador que na História dos Ossos é mais novo e depois ele é chamado a Santos, onde estão mudando, reformando o cemitério local e ele tem que retirar as ossadas do pai e sai depois pela cidade carregando um pacote de ossos. Esse é o invólucro, o tema da História dos Ossos. É este o seu livro? Exatamente. De 2005. Passado um certo tempo da publicação, né, porque quando você publica o livro, justamente você publica para ele deixar de ser seu, para ele ficar com os outros. Pertencer a todos. E você se vê livre um pouco daquilo. Mas aí eu senti que esse personagem, que era um adolescente ali, que saía pela rua desenhando nos cadernos, que ele tinha envelhecido. E eu senti que havia uma série de questões juntas. Quando eu me vi as voltas que o narrador tinha que voltar e ele tinha coisas para falar, né? Quer dizer que você guindou esse personagem lá do seu outro livro, do seu primeiro livro. Aliás, você teve uma premiação Jabuti com ele, não é? Teve um Jabuti e um Telecom, né, com ele. Então, mas aí o interessante é que é o personagem, é o narrador e meio um pouco aquela trama que vinha, porque o livro, a história e o Cemitério Africano abre com a ex-namorada ou a namorada daquele irmão que faleceu, dizendo, olha, tem um sobrinho aqui para cuidar. Sim, tem sim. Então tem voltam as questões, né? Voltam. Porque esse interesse seu em trabalhar com temas como ossos, aliás, aqui você trabalha mais, são fósseis, né? Não deixa de ser ossos, cemitérios. Eu não sei, eu espero que o livro já explica que o fascínio disso já esteja no livro, que não precise... Está detalhando. Os personagens têm essa coisa com o osso, com a coisa o fato do osso ser quase a última coisa irredutível, né? Quer dizer, é difícil você transformar alguma coisa além do osso. Esse último. Acho que é isso que fica na cabeça dos personagens, assim. O seu personagem principal se vê numa época de crise, não é? Ele está com a mãe senil, ele busca se entender um pouco com esse sobrinho que apareceu de repente na vida dele e que tem uma doença degenerativa, né? Filho da Lívia, que era a namorada desse irmão dele. Como é que você criou essa relação assim entre os três? E o que é essa crise que ele está vivendo? Não, eu acho que o personagem, o narrador, ele nem sabia que estava em crise. Ele tinha um universo afetivo reduzido, concentrava as energias no trabalho e tal. E é justamente esse sobrinho incerto e essa relação entre tio e sobrinho é uma relação interessante, porque ela comporta muitas variações. Sim. Parece que ela não está tão delimitada quanto a relação pai-filho. Pode ser amigo, tio, exatamente. Pai, irmão. É esse sobrinho arredio e tal que, de certo modo, provoca nele a necessidade de criar algum diálogo e tal, e aí ele vai construindo uma relação afetiva, né? Você acompanha ao longo do livro com o sobrinho. Isso obriga também a resgatar um pouco a relação afetiva com a mãe, que está vivendo esse processo de entrar numa senilidade, né?
E eu acho que é isso que o move, e de certo modo ele acaba Eu costurando. senti nele, assim, uma tolerância com essas situações. A mãe senil, o menino que tem toda essa limitação. No fundo, essas situações são a saída para ele. Ele é que estava numa situação bem encalacrada, né? Com o menino, ele meio se torna pai do menino, num certo ponto, Realmente. né? E o menino que não tinha muito Esses isso, seus né? personagens, no meu modo de entender, a forma como eu li o livro, eles são um pouco misteriosos, marcantes, e parece que eles fogem um pouco da realidade. Foi essa a sua intenção mesmo? Não, não foi nenhuma intenção minha. O que eu acho é que é o seguinte, eu fiquei pensando muito sobre ficção e realidade. Tá. E eu acho assim, que a ficção... Sabe quando você olha um corpo na água e tem uma refração? Eu acho que a relação da ficção com a realidade é uma relação de refração. Ela não reproduz, ela não é igual. Não é. Exatamente. Mas para a gente entrar mais na realidade. Então, a minha intenção era de que esses personagens tivessem a densidade emocional que, no fundo, a realidade tem e que a literatura, às vezes, nos permite alcançar. Mas você conseguiu isso, porque ele é, principalmente esse protagonista, ele é bastante denso. Você constrói a sua narrativa mais ou menos em blocos de texto. Horas são mais curtos, como poemas, horas são mais extensos, que às vezes se complementam um ao outro, né? Ou então se contrapõem. Essa foi uma maneira, uma técnica que você usou, vamos dizer assim, para relatar essa realidade tão complexa. Essa, em primeiro lugar, essa foi a maneira que eu encontrei de escrever ficção. Como eu venho do poema, assim, da poesia, o poema pode ser uma coisa muito concentrada e vertical. Concisa e muito vertical, né? O que foi importante para mim na ficção e na prosa descobrir foi que eu podia construir esses blocos tal como um poema. Cada bloco eu gostaria que ele fosse lido como um poema, como um mergulho assim, mas eles se movem no tempo. E isso me permitiu articular histórias que nos poemas não aconteciam tanto assim. Então, para mim, foi esse Porque eles vão dando uma continuidade, né? Cada um desses seus blocos é a continuação da narrativa. E porque assim, nem a memória é linear, nem a nossa vida é linear, não é? Imagina. Então, eu acho que esses blocos, eles acabam funcionando para nos levar dentro. Não sei se isso torna mais difícil a leitura. Você achou que torna? Não, difícil não. Ela é densa, mas, você tem que prestar atenção, os personagens são bem trabalhados, mas difícil não, que isso tenha dificultado a leitura de forma alguma. A personagem Lívia, né, que é a única que recebe um nome na história toda, tirando, acho que o primo da mãe do personagem, que era da Itália, que leva o nome de Guido. Mas é a única que leva um nome aí como personagem é a Lívia, não é? Que aparece de repente na vida do protagonista, a namorada do irmão que morreu. E a gente nota que, além dela ser a única que tem um nome na história toda, me deu a impressão de que ele, o personagem, o protagonista, se movimenta um pouco baseado nas viagens, nas idas e nas vindas da Lívia. Eu acho que estou certa ao perceber isso. Eu tenho essa sensação de que a Lívia é mais esperta do que ele. A Lívia está mais acordada na vida do que ele. Então, ele está sempre 1 ou 2 movimentos de xadrez atrás da Lívia, né? Ele não sabe muito como reagir, mas é assim mesmo. Quer dizer, e eu acho que na vida tem pessoas também que puxam as outras. É importante, a Lívia puxa ele nesse sentido. E aí, a uma certa hora, as viagens que ela faz, meio internacionais, ele acaba fazendo numa outra escala com o menino, né? Eles saem de carro por São Paulo, pelos bairros, por cidadezinhas. Porque, a princípio, ela iria deixar o menino com ele por alguns meses. Quer dizer, não era um tempo definido. Não era. Né? Mas isso se prolonga por quantos anos? Mas essa errância que ela faz em escala do planeta, ele faz numa escala pequena, de local. Ali com o garoto. E tem uma descoberta para ele nisso, né? Isso é uma... Mas eu acho, sim, que ele está sempre 1 ou 2 passos atrás dela. A presença inesperada desse sobrinho, né? É o fato do protagonista se tornar quase um pai para ele, para o garoto, né? É transformador. Quanto você acha que são importantes as relações humanas que você criou aí nessa história? Nessa história? Não, eu acho... Ou expandindo para os seus outros livros, não sei. Eu acho que tem vínculos fundamentais aí. Quer dizer, aí tinha esse vínculo para mudar esse personagem desse lugar,
que ele estava com essa vida meio travada, o vínculo de se tornar pai, né? Então, em alguma medida, ele se torna pai do menino. Mas é um pai, e alguém que é diferente dele, e ele tem... Então, isso obriga a resgatar o vínculo da mãe, com a memória da mãe, até que a mãe, vamos dizer, entrega para ele um acontecimento traumático da vida dela, não é isso? Isso. E é esse acontecimento traumático que depois a leva a casar rapidamente com o pai. Quer dizer, eu acho que são essas relações profundas que as pessoas entregam alguma coisa para outra de precioso na vida, né? E na Realmente. literatura. E ele se sente, eu percebi isso, não sei se é real, mas eu acho que sim, que ele se torna mais paciente com a senilidade da mãe, mais tolerante com essa sim, senilidade. ele aprende a... Ele entende que ele é o ponto de ligação entre dois discursos truncados, né? Totalmente. A mãe com truncado. memórias de menos e aquele adolescente com memórias que ele não sabe aonde colocar. E acho que o aprendizado dele é conseguir ouvir isso e fazer o relato do fundo nessas histórias, né? A certa altura, o protagonista diz que, como você falou, que a mãe tem memórias de menos e o garoto tem memórias de mais, né? E nenhum dos dois consegue articular essas memórias. Como criar uma narrativa no meio de toda essa subjetividade? O livro tem muito de trabalho, de anotações, de coisas que você acumula, né? Eu, particularmente, sinto que eu trabalho muito por camadas e camadas e camadas de texto, sabe? Você demora muito para produzir um livro assim, Alberto? Então, a história dos ossos, desde as primeiras anotações até a publicação, foram 27 anos. Ah, mas você largou na gaveta durante muito tempo. Impossível. Claro, exatamente. Perdeu a coragem, em alguns guardou. momentos, não, eu achei que eu não ia conseguir, que o livro era maior do que eu, que eu não ia conseguir, né? Ia ficar sufocado por aquilo. Consegui vencer. E o Lívia, não, eu acho que um intervalo muito menor de tempo, 7, 8 anos, né? Que eu acho que, no fundo, é um intervalo que demora para você ter as experiências verdadeiras. E você tem outras atividades, não é? Mas não é só isso que eu estou dizendo. Eu acho assim, um livro, ele é uma experiência. E ele deve refletir um momento da existência em que você, de fato, abarcou uma zona de experiência. Você não tem uma experiência profunda cada 2, 3 anos. Quer dizer, demora para elaborar um negócio. Então, eu me sinto satisfeito sabendo que o livro pede um tempo próprio para aquela experiência acontecer e virar forma, e virar... Porque você tem que passar pela experiência, você tem que digerir, você tem que montar aquilo que você quer na sua cabeça. Porque a disponibilidade de ir lá escrever... São todos esses desafios que a gente tem que ter, mas eu gosto de escrever no meio do dia a dia. Eu acho que não existe acho que é um equívoco para o escritor mais jovem, agora eu vou parar tudo e vou escrever. Eu já vi muita gente fazer isso e não escreve o livro. Na verdade, você tem que escrever ou fazer o seu trabalho no meio da confusão, achando o intervalo que você tem no dia para fazer. É um tempo que você dedica ali, como se você fosse assistir a um filme, por exemplo, você para e vai escrever. É um tempo que você rouba de outras coisas para entregar a esse projeto que você sente que é importante. Interessante. Continuamos conversando já já. No próximo bloco, vamos conversar mais com Alberto Martins, autor de Lívia e o Cemitério Africano. É daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com o escritor e artista plástico Alberto Martins, autor de Lívia e o Cemitério Africano. Alberto, como nós estávamos falando, você fez curso de letras também, não é? Eu fiz letras, eu prestei o cursinho, fiz letras, achando que era o lugar para escrever. E você escreve desde então? Eu escrevia bastante já na adolescência e tal, então achei que letras era... Fiquei entre letras e jornalismo, achei que era letras. Seria o ideal para você sair de lá escritor? E aí levei uns 2 anos para entender que o objetivo do curso de letras não é esse. O objetivo do curso de letras é formar professores de literatura e língua e tal, que é uma coisa...
De modos que não há receita para se tornar escritor, na verdade. A grande receita, no fundo, é o convívio direto com a literatura. A literatura tem essa beleza que você pode abrir o livro e entrar direto em contato com Balzac, Stendhal, Tolstói, etc. Que, aliás, a Lívia faz isso no livro. Provavelmente você sempre gostou de ler. Eu não fui um leitor excepcional, assim. Eu não, Na adolescência. Não fui, assim. Algumas coisas sempre me tocaram. A poesia foi minha porta de entrada. Eu achava que eu não era um bom leitor de ficção. E mais tarde eu comecei a ler ficção com olhos mais acordados, assim. Mas a poesia foi a minha... E você gosta de ler o quê? De estrangeiros, por exemplo? Nossa, eu acho que tem muita influência, assim, de alguns... Muita não, mas alguma influência dos sul-americanos, de alguma coisa assim. Olha, eu sou muito assistemático, assim. Então eu vou lendo coisas muito salteadas. Eu trabalho também meio período como editor na Editora 34, o que é interessante porque me leva a um leque de leituras também muito Você está no meio díspare. dos livros o tempo todo. Mas não é só literatura, é ensaio, história da arte, ensaio de economia, mesmo. Você lê muita coisa. Mas aí, e funciona. O curso de letras te deu pelo menos base para alguma Não, coisa. O curso de letras me deu uma coisa muito importante, duas coisas muito importantes. Ele me deu um ponto para olhar a cultura, a partir da literatura, sobretudo da literatura brasileira. Você tem um lugar onde você se enraiza para olhar, para ter um olhar sobre isso, que eu acho muito ruim você sair da faculdade à deriva, achando que tudo tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso, tem coisas que, de fato, estruturam o conhecimento, outras que não. Então, o curso de letras me deu isso e me deu amigos, no fundo, que são interlocutores, mesmo que eles fiquem espalhados, porque é fundamental para o escritor, para o artista, para todo mundo, ter interlocutores, né? Sim, eu acho que isso ninguém move escreve a para literatura. si só, né? Eu acho que você pode até escrever para si só, mas você precisa de alguém que leia e ver se aquilo está batendo, não está, se você está se repetindo, se você não está, sabe? Que te dê um retorno. Então, voltando só àquele ponto que a gente falou sobre a atividade de escrever, que eu acho que esse equívoco que as pessoas podem cometer, vou parar tudo para fazer o meu livro. Não pare tudo. Não funciona. Faça o seu livro no meio do café, no meio de levar os filhos na escola, no meio da briga com a namorada, no meio do trabalho, porque isso não é um prejuízo. Toda a tensão da vida entra na literatura, sabe? E a literatura devolve. A literatura é um grande lugar para você elaborar as questões do mundo. E é um processo, né, de criação. Você não vai criar um livro de hoje para amanhã. Não, isso então, não isso cria vai do nada, exatamente. ao longo do tempo, o tempo que você tem disponível. Se você tem vontade, você vai lá e escreve. Que você ganhe um parágrafo no dia já é uma conquista. Tem dias que você faz sem nada, claro. Porque tem épocas que as pessoas param na frente do computador ou da máquina de escrever, aqueles que ainda usam, e não conseguem pôr nada ali. Normal, é meio uma montanha que você está escalando. Às vezes você pega a trilha errada, mas bem, você volta, no dia seguinte você acha um caminho que vai mais além. Você tem 10 livros publicados com esse, Eu né? acho que com esse são 10. E você sempre escreveu assim, no meio do dia a dia, das suas ocupações, do trabalho? Foi. Já tive período com mais ócio na minha vida, o que me dava mais tempo para isso. Mas a falta de ócio não impede de escrever. Não que você tenha saído da vida profissional por um tempo só para escrever. Não. Não, né? Não. Isso é bom. Dá uma boa forma das pessoas perceberem que dá para escrever no dia a dia, trabalhando. Assim como dá para ler coisas que são... Um dia eu peguei o Ana Karenina, que justamente é citado. Então você põe a Lívia Fala. A Lívia Fala, porque o livro me impressionou muito. E quando eu peguei o Ana Karenina, eu falei, não, é tão grande, não vai dar para ler no dia a dia, eu vou ter que ler nas férias. Ao contrário, você pega uma obra daquela dimensão, ela eleva o seu dia a dia. Não é que não cabe, ela faz caber, o seu dia a dia melhora com a qualidade das questões que tem ali. Que você vai levantando, né? Foi, acho que em 2011, você passou uma temporada em Bellagio Center, lá na Itália. Você aproveitou para concluir esse livro? Ou tinha outros propósitos e você aproveitou escrever junto? Não, eu já tinha escrito muita coisa, mas aí eu percebi, num certo momento, que ia ter um episódio que se passava na Itália, depois na Segunda Guerra, e eu precisava sentir o cheiro de um faro, me aproximar daquilo. Então, fiquei vendo, como é que eu vou para a Itália? Eu fiquei vendo, que bolsa pode me levar para a Itália? E aí tinha esse, que é uma residência de escritor de 1 mês, e daí eu fui concentrado para isso, para trabalhar,
E vamos dizer assim, eu saí, e de fato trabalhei todos os dias, ou quase todos, e se o livro, sei lá, se o livro tem 1.000 metros, eu cheguei lá com 200, 300 metros de altura e saí com 800, assim, Ó, que sabe? beleza. Porque eu consegui... Rendeu bastante, então, Rendeu né? bastante e deu para colher um pouco dessa questão local também. Agora, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas gravuras que você tem no meio do livro. Então. Se são produções suas, ou quem foi responsável por isso, e o porquê dessa... em alguns momentos apenas, né? Você foi aleatório? Não foi Como é que aleatório de isso? jeito nenhum. A gravura me acompanha há muito tempo. Você é artista plástico também, né? Quando eu estava terminando letras, e era um desses momentos que estava travado na escrita, eu fui fazer gravura. E, sobretudo, a gravura em madeira. E parece que ela deu uma concretude para o fazer, porque a literatura, você fica naquele mundo de palavras, tal, para enlouquecer, escrevendo, é a coisa mais fácil do mundo. E a gravura me deu essa coisa muito concreta do fazer e do silêncio da matéria, né? Tem uma relação que não é verbal ali. De modo que a gravura enraizou muitas questões para mim. Desde então eu tenho trabalhado muito com literatura, gravura, escultura também. Mas, e é o seguinte, a linguagem verbal, ela tem muitas dimensões. Uma delas é oral, nós estamos falando aqui que se passa no tempo, mas outra dela é gráfica e é silenciosa. E tem a ver com esse gesto primeiro da gravura, de cortar uma matéria, de fazer um sinal, né, desse sinal virar uma forma na qual a gente... Estou lembrando de uma frase que você usa do Tolstói, corta os meus olhos. Acho que tem o corte nos olhos. Toda a questão do corte que está na gravura e está nesses blocos é uma questão estruturante para o livro. Né? Tem muito a ver. E elas entram, as gravuras, elas entram em momentos precisos, assim, né? Ela entra no primeiro momento em que ela entra, é quando o personagem tem quase uma alucinação, ele começa a desmaiar, ele literalmente desmaia, ele fica afásico. Então, nesse momento, entra a gravura. A linguagem, ele não tem mais a dimensão da fala. E ele está vendo um caminhão se afastar. Então, a minha ideia era um pouco como se esses blocos que ele está vendo de madeira no caminhão fossem caindo sobre ele, assim, sabe? A impressão que eu tive que é alguma coisa vista de cima, do alto. Ele está caindo, ele está meio tendo essa alucinação de que essas toras de madeira, essas caixas vão cair sobre ele. Então, ela dá um silêncio. É uma pausa. E aí a narrativa recomeça. Exatamente. Ele com um já poema, em um outro momento que volta. Tal. É. E depois elas voltam num outro momento também que tem que marcar uma interrupção muito forte, né? Eu achei que é o momento em que é como se o livro estivesse dizendo, olha, aqui Agora. É o substrato gráfico da linguagem. Assim, esse é sabe? fantástico. Que obriga um silêncio que não é a linguagem... Você é de Santos, mas você tem uma forte ligação com São Paulo, né? Conhece bem. E no livro o seu personagem se desloca bastante. Ele faz passeios com o sobrinho, né? Pelos bairros. Mesmo você faz isso em Santos, no litoral. Você cita todas as pequenas cidades do litoral de São Paulo. Fala um pouquinho, qual é essa sua relação com São Paulo? Eu gosto desse movimento, desses pequenos deslocamentos, porque eu acho que ele permite descobrir, sabe? Eu acho que isso tem a ver com a forma do livro, né? O romanção tradicional, eu diria, é quase uma estrada enorme que você sai de um lugar e chega no outro. Esse livro, que é construído por blocos que se movem no tempo, tem a ver com esse percurso de estradas vicinais, que você faz mais devagar, você vai descobrindo a paisagem e tal. Então, eu tenho um verdadeiro fascínio por isso. E acho que, curiosamente, ainda é possível fazer, né? Com certeza. Os personagens que você cria dão uma impressão, assim, que pelo menos, que tendem ao fracasso, tá numa crise, mas não sai bem dessa crise. Criou, para mim, assim, a leitura... uma sensação, assim, desconfortante. Eu falei, preciso entender esse personagem. Eles são desconcertantes. Você quis confundir, desconcertar o leitor? Não. Eu acho que a literatura, a arte, tem uma coisa maravilhosa, que você pode jogar todas as inquietações, você pode jogar todos os fracassos, você pode matar todo mundo, você pode fazer todas as coisas. E aquilo, de certo modo, tem um lado de... Eu li uma vez uma frase de um escritor que ele dizia as catástrofes na literatura impedem as catástrofes da vida, sabe? Que bonito. É como se você pudesse viver ali uma série de catástrofes,
porque eu acho que todos nós ensaiamos catástrofes o tempo inteiro, na vida interior. Mas não na temos vida coragem para nada ou não Não é o temos nosso... coragem, ou não queremos, mas ficamos... Mas a gente gosta de a literatura ver, né? faz isso acontecer em muitas plenitudes e, de certo modo, nos dá uma liberdade em relação a essas ações. Se você quer mesmo, se você não quer e tal. Então, a intenção era colocar personagens que tivessem abertos à pluralidade da vida e essas coisas difíceis da vida. E é em aberto porque eu senti, porque ele termina em aberto, né, o narrador, porque de fato aquilo descortinou o mundo e ele tem um lugar para ir, assim. E eu já senti que vai vir, que vai ter mais coisas. Ai, que bom. Eu ia justamente perguntar se você está com novos projetos, tem algum já encaminhado? Não, como a é gente que está sempre, eu sinto isso, tem ondas sucessivas e está sempre se mexendo, às vezes a forma ainda não é visível, tem momentos fortes, momentos fracos, mas eu sei que está acontecendo ali. Ah, que bom. Quero agradecer bastante, dar-lhes os parabéns pelo sucesso do livro, é muito bom. E assim que você tiver coisas novas, apareça aqui, que vai ser um prazer recebê-lo novamente. Bom, eu que agradeço o seu interesse. Hoje, no Arte e Letra, eu conversei com o escritor e artista plástico Alberto Martins, autor de Lívia e o Cemitério Africano. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.